Vamos falar sobre as raízes, então? Vamos determinar as raízes cúbicas de 8. Então, uma característica bem interessante é que as raízes complexas cúbicas são 3 raízes, né? Seria a raiz com o 3 aqui, ou seja, você pegar um número complexo e elevar 1/3, tá? Então, as raízes cúbicas de 8. O número real 8 tem módulo 8 e argumento 0. Então, você pode escrever ele como 8 vezes o cosseno de 0, mais i seno 0. Lógico que você não vai aplicar o cosseno e o seno, senão você volta exatamente no 8. A gente fez isso para que a gente possa usar a fórmula da potenciação. Desculpa, a fórmula da radiciação, que nos diz que a raiz desse número complexo é a raiz cúbica de 8, que multiplica o cosseno do argumento, que para nós é 0, mais 2k vezes π dividido por 3. Ou seja, vai ser 2, que é a raiz de 8, e aí você vai ter como argumento 0 mais 2k vezes π é 2k vezes π, dividido por 3. Nós vamos pegar então esse k e vamos fazer 0, 1 e 2, para saber quais são as nossas 3 raízes. Tá? Então, quando a gente fizer o k como 0, perceba que são raízes cúbicas, então são 3. Você vai usar os restos da divisão por 3, que é 0, 1 e 2. Tá? Então, você vai ter 0, 1 e 2. Por quê? Porque a partir daí se repete. Quando for 3, volta no 0. Quando for 4, volta no 1. Quando for 5, volta no 2. Tá? Quando for 6, volta no 0. Quando for 7, volta no 1. Quando for 8, volta no 2. Quando for 9, volta no 0. Entendeu? Então você vai tendo esse caráter cíclico. Com isso, a gente encontra como raízes cúbicas de 8 o seguinte. Vamos lá. Para 0, então vai ser 2 vezes o cosseno de 0 mais i seno de 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então vai ficar 2. Ok, encontramos a primeira. Para k igual a 1, você vai ter 2 cosseno de 2 kπ sobre 3 mais seno... Opa, aqui o k é 1. Cosseno de 2π sobre 3 mais seno de 2π sobre 3. A gente já sabe que é o 120 graus, cosseno é menos 1, seno... Desculpa, o cosseno é menos meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Na hora que multiplicar por 2, você vai ficar exatamente com menos 1 mais i raiz de 3. Tá? Para fazer agora para k igual a 2, você vai ficar com 2 cosseno de 4π sobre 3, né, mais seno de 4π sobre 3, que é exatamente o ângulo 240. Perceba o que você está fazendo. Você está dividindo a circunferência, o 360, por 3. Então, você vai ter 0, 120, 240. Certo? Então, são esses ângulos que você vai ter com o raio 2. Tá? E aí, você vai ter o seguinte. Nesse caso, o cosseno é menos meio e o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Na hora que você multiplicar por 2, você vai ter, então, o menos 1 menos i raiz de 3 como a sua terceira raiz cúbica. Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre forma polar de número complexo. Tá? Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí e também escrita na descrição. Na descrição também você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como o link dos livros que nós usamos para confeccionar essa aula. Tudo bem? Lá você ainda encontra mais informações para você pedir ajuda para nós se você tiver com dificuldades. Estamos começando aí a oferecer tutorias e mentorias em disciplinas de graduação, cálculo, álgebra, funções complexas, etc. Tá bom? Então entre em contato conosco aí se você estiver precisando disso. Tudo certo? Então era isso. Abraços e até a próxima.